Existem basicamente três tipos de desenvolvimento de aplicativos: o desenvolvimento nativo, o desenvolvimento cross-plataforma ou multiplataforma e também o desenvolvimento híbrido. No desenvolvimento nativo, que foi o primeiro tipo de desenvolvimento que surgiu, você desenvolve exclusivamente, nativamente, para aquela plataforma que você escolheu, uma única plataforma. Então, se você fosse desenvolver para aplicativos para o iOS, você utilizaria a linguagem Objective-C ou Swift, utilizando os ambientes de desenvolvimento Xcode, AppCode e Atol. Se você fosse escolher desenvolver para o Android, você utilizaria então a linguagem Java ou Kotlin, utilizando as IDEs Android Studio, Android IDE, Intelligent IDEA. Esse tipo de desenvolvimento apresenta muitas vantagens, é possível você acessar muitos recursos, mas ele também apresenta algumas desvantagens. E a principal desvantagem é com relação ao time de desenvolvimento. Se você escolher o desenvolvimento nativo, será necessário ter um time de desenvolvimento para cada plataforma que você quiser atingir. Então, se você quiser, desenvolver aplicativos para o iOS, precisa de um time de desenvolvimento que conhece, que trabalha com aquelas IDEs e com aquela linguagem. Desenvolvimento para o Android, mesma coisa, um time de desenvolvimento para o Android. Se você precisa, desenvolver um site, você precisa de um time para o site e se também precisar alcançar o desktop, um time de desenvolvimento para o desktop. É claro que um mesmo desenvolvedor ele pode conhecer mais de uma plataforma, sem dúvida isso ocorre, mas na verdade o tempo de desenvolvimento vai ser diferente, tá? Sem dúvida a lógica de programação ela será a mesma, mas a codificação ela vai ser diferente no desenvolvimento nativo. Vantagem desse tipo de desenvolvimento: você tem um acesso total aos recursos da plataforma, porque você utiliza então as IDEs providas pelo desenvolvedor, pelo fabricante, desse dispositivo, então você tem acesso total aos recursos dessa plataforma. O desempenho ele é poderoso por você utilizar a linguagem de desenvolvimento nativa, dessa plataforma. A interface do usuário ela é nativa, então o conjunto de componentes, as views, os botões, tudo que apresenta visualmente nesse componente, nesse aplicativo, ele é nativo para aquela plataforma. As funcionalidades e a experiência do usuário é de alta qualidade, por então ele ter esse acesso à interface nativa do usuário e por ele ter esse desempenho poderoso. A experiência do usuário realmente ela é muito boa. Você também tem acesso a todas as APIs nativas e as funcionalidades da plataforma específica. Então essas são as vantagens desse tipo de desenvolvimento, mas a desvantagem é que não tem suporte a multiplataforma. Então, isso quer dizer que não há reutilização de código, então terá alto custo de desenvolvimento, porque será necessário um time de desenvolvimento para cada plataforma que você queira alcançar. É claro que, por exemplo, se você só quer desenvolver um aplicativo, e para esse aplicativo você somente quer fornecer para a linguagem Android, você não quer um site, você não quer desenvolver para iOS, tranquilo. Então, na verdade, você não tem nenhuma desvantagem, ok? Você só tem as vantagens, então segue nesse caminho, mas geralmente nós queremos alcançar plataformas diferentes. Outra opção, então, que surge no desenvolvimento é o desenvolvimento multiplataforma, em que, com a mesma codificação, será necessário, você consegue, então, alcançar plataformas de desenvolvimento mobile diferente. Algumas opções nesse tipo de desenvolvimento é o React Native, o Xamarin e o Flutter. Quais são as vantagens desse tipo de desenvolvimento? Tem suporte, então, a várias plataformas, são plataformas, geralmente, plataformas de desenvolvimento mobile, isso não inclui site, nem desktop. O desenvolvimento da interface do usuário, ele é quase tão rápido quanto o nativo. Existe, então, muita reutilização de código. Nesse tipo de desenvolvimento, o multiplataforma, você precisará fazer mais customização, mas ainda assim nem se compara ao que você teria que fazer a um time separado se você tivesse desenvolvimento nativo. O desenvolvimento ele se torna econômico porque você, então, utiliza o mesmo time de desenvolvimento. Mas quais são as desvantagens? O desempenho ele é mais lento, Ele não é tão lento, mas comparado com o desenvolvimento nativo, ele é levemente. Raramente a gente sente, Mas dependendo do tipo de aplicativo que você for desenvolver, esse desempenho ele é percebido, Mas é uma desvantagem que é pouco, de fato, percebida. Tem acesso limitado aos recursos do sistema operacional e pode ter uma má interação com outros aplicativos nativos. Pode ser, Essas são desvantagens documentadas, mas que raramente elas são percebidas,
Pode ser que tenha algum acesso limitado a um recurso computacional, mas geralmente existem um conjunto de plugins que podem ser utilizados para você acessar algum recurso nativo, mas se for algo muito específico, o que for que você precisar fazer, pode ser que você tenha essa limitação. Temos então aqui outra opção, que é o desenvolvimento híbrido, que agora então utilizando as tecnologias da web, o HTML, o CSS e o JavaScript, nós conseguimos então alcançar plataformas diferentes. E uma dessas opções é o Ionic, que se utiliza então ali da parte Cordova, né, ou agora então do Capacitor, né, de vários frameworks JavaScript e pode ser utilizado então no simples editor de texto como o Visual Studio, Notepad++, ou até mesmo um bloco de notas, mas isso não é recomendável. Então, com esse desenvolvimento híbrido, com o mesmo time de desenvolvimento, nós conseguimos alcançar plataformas diferentes, como o iOS, o Android, desenvolver um site ou até mesmo um aplicativo para o desktop utilizando o Electron. Mas quando a gente desenvolve utilizando, então, esse desenvolvimento híbrido, ele tem funcionamento diferente de se nós utilizássemos o nativo ou multiplataforma. Aqui na esquerda, nós temos então aqui como que funcionaria o aplicativo se nós utilizássemos o desenvolvimento nativo ou multiplataforma. Então, perceba que nós temos aqui um aplicativo que ele roda diretamente em cima do sistema operacional daquele dispositivo, o Android ou o iOS. Então, esse aplicativo tem acesso direto ao sistema operacional, ele não tem nenhum intermediário, e é por isso que existe aquela vantagem no desenvolvimento nativo ou multiplataforma com relação à performance. Agora, no dispositivo, quando a gente utiliza um aplicativo desenvolvido com tecnologias web, ou seja, um aplicativo híbrido, é necessário um intermediário chamado de WebView. Essa WebView nada mais é do que um browser, né, que ele vai rodar, então, em cima daquele sistema operacional específico, ele justamente ele faz a ponte entre o aplicativo e justamente o sistema operacional. Então, por ter esse intermediário, tá, esse desempenho ele fica mais lento. Geralmente, quando é necessário adicionar algum intermediário, o desenvolvimento ele perde performance, tá? Quando a gente abre o aplicativo, você não vê que existe uma WebView, você abre um aplicativo normal, você nem sabe disso, mas o desenvolvedor, ele entende que existe isso, existe então essa WebView, que é o intermediário entre o aplicativo e o sistema operacional da plataforma nativa que você quer alcançar. Então, começando com a desvantagem, tá? O desempenho ele é mais lento por conta desse intermediário que existe entre o aplicativo e a plataforma nativa. Pode ser que exista acesso limitado a algum recurso do sistema operacional e também alguma limitação com relação à interação com outros aplicativos nativos. Geralmente isso é contornado, né, com relação ao acesso aos recursos da plataforma nativa, quando você então utiliza esses conjuntos de plugins do Capacitor ou do Cordova. Mas, dependendo do recurso nativo que você quiser acessar, pode ser que exista essa limitação. Essas são as desvantagens. Agora, quais são as vantagens? O custo de desenvolvimento ele é mais baixo, porque você utiliza então o mesmo time de desenvolvimento. Você não precisa ter times específicos ou mesmo ter um único time, né? Mas que em tempos diferentes envolve aplicativos diferentes. Então, o custo de desenvolvimento ele é reduzido. O suporte aos sistemas operacionais diferentes, essa então é uma vantagem, né? Reutilização do código, então além de você ter a lógica de programação que é a mesma como a gente já tinha no desenvolvimento multiplataforma, né? Mas agora nós temos também a reutilização do mesmo código. Pode ser que seja necessário fazer uma pequena customização, mas ainda assim ela é muito pequena, né? Comparado ao desenvolvimento multiplataforma. O desenvolvimento ele é econômico, por se utilizar então esse mesmo time de desenvolvimento e mesmo então também o tempo de desenvolvimento ele reduz para você alcançar plataformas diferentes. E existem também grandes recursos de personalização, assim como é possível personalizar um site. Você vê sites aí completamente diferentes um do outro, né? Com vários recursos poderosos, com layouts muito bonitos e elegantes. A mesma forma você consegue então personalizar o seu aplicativo. Então essas são as vantagens. Então, por que apresentar dessas vantagens e desvantagens? Por que usar, então, os aplicativos híbridos? Por causa desse conjunto de habilidades, porque geralmente muitas pessoas, muitos desenvolvedores, eles já conhecem o desenvolvimento HTML, o CSS e o JavaScript. Então, você tem muito mais facilidade de começar a desenvolver esses aplicativos híbridos. Então, essa é uma vantagem. Além da facilidade de aprender esse tipo de desenvolvimento, é eficiente, porque com o mesmo time, com a mesma codificação, você consegue entregar o mesmo aplicativo para plataformas diferentes e também pela consistência no design e na experiência do usuário, de forma que o usuário, então, ali com o mesmo
Ele vai ter a mesma experiência se ele acessar um aplicativo para um desktop ou se ele acessar um site. Se a pessoa desenvolveu, então ele foi o mesmo desenvolvedor, é o mesmo objetivo desse site ou aplicativo. Então, essas são as vantagens, porque então se desenvolver aplicativos híbridos. Então, até a próxima aula.